Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo, olá, meu nome é Mariana e finalmente chegamos aqui em fevereiro e por essa época aqui, início de fevereiro, meio de fevereiro, as aulas voltam, principalmente na escola e também para algumas faculdades. Quando eu estava no Brasil, a minha aula começava no meio de março, então era um pouco diferente do que eu acho a maioria das pessoas. Mas como eu estou fazendo intercâmbio agora, eu vou começar o meu último semestre de intercâmbio e esse semestre vai ser bem curto, é um semestre de só 2 meses, então eu vou acabar daqui a pouquinho também o semestre. Mas eu queria mostrar para vocês como eu me preparo para um novo ano letivo ou então um novo semestre na faculdade. E eu queria dar algumas dicas para vocês também se prepararem para o seu ano letivo ou então para o seu novo semestre. Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu faço no final de cada período ou então no início de um novo período, dependendo se eu ainda tô com saco ou não de mexer no meu material quando o período acaba, é organizar todas as folhas e todas as apostilas e cadernos, e, enfim, tudo que tiver do período passado e colocar em uma pasta ou então organizar na minha prateleira, alguma coisa do tipo. Como eu só estou usando o caderno inteligente para esse ano e eu estou aqui no intercâmbio, nenhum lugar que eu deixar as minhas coisas vai ser permanente, porque eu vou voltar para o Brasil. Então todas as minhas folhas e apostilas eu estou colocando nessa pasta aqui, que é de 12 matérias. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu método de organização, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e também o link aqui em cima no próprio vídeo para vocês assistirem o vídeo que eu falo sobre esse novo método que eu estou usando. E aí, basicamente, é só tirar todas as folhas que estão no meu caderno, e eu faço isso não só para me manter organizada, mas também para preparar o caderno para um novo período, porque eu sempre uso esse caderno, então, para eu continuar usando ele, eu preciso tirar as folhas que já estavam. Além de arrumar o seu material, uma coisa que também tem que ser feita é, se você precisar de material novo, é você comprar esse novo material. Então, por exemplo, se você precisar de lápis, se você precisar de caneta, esse tipo de coisa. No caso, eu comprei 4 canetas para esse novo período, só que eu vou mostrar isso num vídeo sobre o meu material escolar de 2020, que eu ainda vou fazer, então vai ficar para mais tarde. Mas é importante você já ter todo o seu material antes de começar o período, porque aí você não tem que se preocupar com isso quando ele for começar, né? Porque, enfim, eu acho mais fácil. Outra coisa importante que vocês têm que considerar é que mochila ou bolsa vocês vão usar para levar as suas coisas. Eu sempre recomendo uma mochila porque ela é mais prática no sentido de que você machuca menos as suas costas se você levar uma mochila corretamente do que se você levar uma bolsa, por exemplo, pesada. E eu também diria para vocês levarem o mínimo possível exatamente para vocês não sofrerem com esse problema de costas, etc. Em vídeos anteriores eu mostrei vários materiais que eu levava e hoje em dia eu tô bem mais organizada no sentido de só levar um único caderno, uma pasta e meu estojo. Depois que eu arrumei toda a minha pasta e todo o meu caderno do período passado, agora eu vou começar a preparar ele para este período. E para aqueles que não têm um caderno inteligente, isso é um passo que você não vai precisar fazer, ou então se você não se incomoda em gastar muito dinheiro com o refil do papel inteligente, basicamente o que eu estou fazendo é preparar algumas folhas brancas para eu usar no meu caderno, e o meu caderno ele precisa que as folhas sejam furadas e também que tenha um cortezinho para encaixar nos discos dele. Então é o que eu faço todo período, é cortar algumas folhas para elas encaixarem no caderno. E aí a quantidade de folhas depende muito de quantas matérias eu vou ter. Nesse período eu só vou ter 3 matérias, então eu não me preocupei muito em cortar várias folhas, até porque eu acho que a maior parte dessas matérias vão ser matérias que vão ser dadas em computador, então eu vou ter várias aulas práticas que eu vou ter que fazer código e coisas do tipo, então eu não vou precisar anotar tantas coisas assim. Uma outra coisa que você pode fazer antes da sua aula começar é basicamente arrumar o seu estojo. Então só organiza ali quais canetas já acabaram, quais canetas precisam ser trocadas e aí deixa o seu estojo já arrumadinho, pronto para as suas aulas começarem. E você pode esquecer dele até as aulas voltarem mesmo. Você pode fazer isso no final do seu período, o que geralmente as pessoas não fazem porque elas só querem aproveitar as férias e eu acho super justo. É o que eu faria também. Ou você pode fazer isso próximo das suas aulas, como eu disse antes. Além de você considerar quantas folhas, quantos cadernos você vai precisar, se você tem um fichário, por exemplo, é bom você ter uma ideia de quantas matérias você vai ter para comprar divisórias extras se você precisar.
E falando em divisórias, agora o que eu vou fazer vai ser preparar algumas etiquetinhas para cada divisória do meu caderno. E eu uso essas etiquetas para eu saber em qual parte do meu caderno as matérias estão. E eu acho isso muito prático porque é muito fácil de achar as matérias e também não custa nada fazer, é bem rápido. Eu demorei no máximo, 10 minutos e acaba realmente ajudando no dia a dia. Para quem usa os cadernos tradicionais, aqueles que são gigantes, ou então mesmo um caderno para cada matéria, isso é equivalente a você preparar uma etiquetinha para cada caderno, ou então você pode simplesmente escrever o nome da matéria no seu caderno, escrever o seu nome e também possivelmente um e-mail para se você perder o caderno ele possa ser devolvido. Enfim, isso fica tudo por conta de vocês decidem o que vocês escrevem no caderno, mas eu sempre acabo colocando algum método de contato, nunca o meu telefone celular, mas algum método de contato caso meu caderno seja perdido e alguém encontre ele e decida me devolver. Agora falando uma coisa que não tem nada a ver com material escolar nem nada do tipo, mas se você não está super animado para o novo ano letivo, o que você pode tentar fazer é fazer alguma coisa diferente com o seu cabelo, ou então comprar roupas novas, para você ter alguma motivação para realmente se preparar para o novo ano letivo e para querer estudar e ir para a escola, ou então para a faculdade. Porque eu sei que às vezes é um saco você ter que ficar nessa rotina de estudar todo dia e ter que ir para a escola, ter que ir para a faculdade, mas é uma coisa que é importante. Então, tenta achar um meio ali de te motivar a começar bem esse ano. O que algumas pessoas fazem também é dar uma olhada na matéria antes do ano começar. Só que eu, particularmente, gosto de aproveitar bastante as minhas férias, então eu acabo só vendo isso na primeira semana de aula, ou então mesmo durante o primeiro mês de aula. Eu, particularmente, não recomendo começar a ver a matéria antes, a menos que você esteja muito animada, porque você pode acabar sobrecarregando, digamos assim, a sua capacidade de estudar, porque chega um ponto que você fica meio que sem saco de estudar e começar o ano assim não é bom. Então eu seguraria até o começo da primeira semana ou então o primeiro mês para você realmente começar a dar uma olhada na matéria. Agora, uma coisa muito importante que me ajuda demais é ter uma agenda onde eu posso colocar todos os meus horários. No Brasil, geralmente o que acontece é que a gente tem um horário fixo, então se a gente fizer uma planilhazinha com os horários e só usar isso na primeira página do caderno, já dá certo. Só que aqui na França tem um problema que as minhas semanas têm aulas diferentes. Então, nenhuma aula é fixa, eu posso ter 2 aulas de uma matéria em uma semana e na próxima semana não tem nenhuma, ou então tem 5 aulas. Então eu realmente preciso me organizar bem para saber quando eu vou ter aula, que horas vai ser a aula, onde vai ser a aula e qual vai ser a aula, porque senão vou ter que ficar entrando toda hora no portal da faculdade para ver qual aula eu tenho todos os dias. Então, para adiantar minha vida e também para facilitar, o que eu decidi fazer foi usar minha agendinha para marcar todas as minhas aulas até o final do período. Como eu disse antes, o meu período só vai ter 2 meses, então isso não é um problema tão grande. Mesmo assim, demorou uns 15 minutos, eu acho, 15 ou 20 minutos para eu fazer toda essa agenda. Faltam cerca de 5 ou 6 semanas para acabar o período, não contando os períodos, não contando as semanas que eu tenho férias, porque acho que, se eu não me engano, tem uma semana que eu tenho férias e tem mais alguns feriados aí no meio. Então, no total, acho que de aulas são umas 5 semanas. Mas isso está sendo muito prático para mim e se eu não fizesse isso, eu ia me enrolar bastante e ia ficar frustrada de ter que ver que aula eu tenho todos os dias. Enfim, é só uma coisa que eu gosto de fazer e também para facilitar a minha vida, eu marco todas as minhas matérias com cores diferentes. Então, se vocês acompanham o meu canal há um tempo, vocês vão ver que os meus cadernos sempre têm uma certa cor para cada matéria e o mesmo serve para minha agenda e para o meu planner também. Eu tenho um planner que eu uso para coisas do YouTube, também coisas de casa, e nesse planner, quando eu marco as minhas aulas, elas também estão nas cores corretinhas dela. Isso ajuda muito porque eu acho bem mais fácil você enxergar uma matéria por meio de uma cor do que você tentar lembrar toda vez qual é o nome. Então, é mais rápido e mais prático, eu acho. Mas aí fica por conta de cada um. Eu estou usando essa agenda aqui, que é bem pequenininha, que eu sempre uso e sempre levo para a faculdade. E ela é muito boa porque ela é super neutra, então não tem nenhuma cor nela e eu posso adicionar as cores que eu quiser. E tem funcionado perfeitamente para mim. E ela vai durar até 2022, porque ela tem muitas folhas, ela é frente e verso também. Então é melhor ainda. Eu sugiro sempre investir em
peças que você vai usar bastante, tanto no seu estoque de coisas para o colégio ou para a faculdade, tanto na sua vida como um todo. Por exemplo, no seu guarda-roupa, ao invés de comprar, por exemplo, uma calça que vai durar um mês, sei lá, 3 meses. Compra uma calça que vai durar uns 2, 3 anos, porque apesar de serem mais caras, é mais prático do que você ter que comprar uma calça nova todo ano. Enfim, eu acho isso. Não quer dizer que eu não compre algumas roupas que são bem baratinhas e que duram pouco tempo, mas no geral agora eu tenho tentado investir em peças que vão durar mais tempo. Enfim, estamos falando de coisas que não tem nada a ver com o vídeo. Então, para o início do meu período, basicamente o que eu faço é arrumar meu material, fazer compras se eu precisar, né, de papelaria ou então caneta, esse tipo de coisa. Eu organizo meu caderno e todas as minhas anotações dos períodos passados. Eu também preparo o meu caderno, no caso, eu só preciso preparar ele porque eu não tenho folhas para colocar como refil. Eu também preparo ele colocando as etiquetas de cada matéria. E por fim, eu faço o meu planejamento e anoto as minhas aulas e todas as minhas tarefas que eu preciso fazer durante o período. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bem simples, mas é realmente só isso que eu faço para me preparar para o período. Então, se vocês gostaram, deixem o seu like e também não se esqueçam de se inscrever aqui, porque é muito importante para mim. Eu vejo vocês no próximo vídeo.